Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje queria falar um pouquinho com vocês sobre o que é o trauma. Hoje queria trazer um pouco sobre esse tema com vocês, uma palavrinha tão pequena, tão forte, né? Que muitas vezes a gente tem até receio de conhecer um pouco mais, porque a gente aprendeu sim que trauma está muito relacionado àquelas coisas muito impactantes, né? E que não trazem nem bem-estar para a gente pensar sobre isso, mas é tão importante a gente conhecer um pouquinho sobre o que é o trauma, né? E eu queria trazer um pouquinho para vocês hoje da visão trauma informe, de unir aqui com a microfisioterapia, com a medicina germânica, para que a gente possa conscientizar cada vez mais famílias sobre esse conceito, porque é algo que comumente nós estamos vivendo no nosso dia a dia, as pessoas que estão ao nosso redor também estão passando, e quando a gente tem mais conhecimento é quando a gente pode se acolher de forma mais efetiva, a gente pode ajudar os nossos amados em casa, na nossa família também, e a gente pode ser suporte, né? A gente pode edificar a vida de outras pessoas também com esse conhecimento, tá bom? Então, na visão trauma informe, a gente preza muito para que esses conhecimentos cheguem para toda a sociedade, para os hospitais, para as escolas, né? Os professores compreenderem um pouco mais sobre isso também para ajudarem suas crianças, papais também em casa, familiares, nas organizações como um todo, na sociedade, né? A gente precisa entender um pouquinho mais sobre o que é o trauma. E nesse primeiro conceito de trauma que eu queria trazer para vocês, na visão trauma informe, de que essa visão onde a gente estuda o mundo do trauma, né, a ciência do trauma, ela traz um conceito mais amplo do que esse que a gente aprendeu comumente sobre o que é uma informação traumática, né? Então, a primeira coisa que ela traz é que os traumas, eles não estão só relacionados àqueles eventos extraordinários, né? Mas o trauma também pode estar relacionado a situações ainda que sutis na nossa percepção, muito impactantes na percepção do outro, tá? Então, o trauma, ele não é o evento em si, não é a situação que a gente viveu em si, mas é a percepção, a forma como a gente enxergou e sentiu aquela situação. Então, trauma é isso. Já quebra um pouquinho o paradigma dessas coisas muito extraordinárias, como, por exemplo, uma morte, uma separação, uma perda de alguém, né? Um acidente, um abuso, sequestros. Todos esses eventos são, sim, eventos clássicos que nós chamamos traumáticos, né? Mas não diz respeito só a isso. Quando a gente entende que o trauma está muito mais ligado à percepção que a gente teve daquela situação do que o evento em si, a gente aqui também já pode incluir que um trauma também está muito relacionado a outras coisas que, na nossa percepção, como eu falei, pode ser muito simples, mas que o outro está vivendo sim como informação traumática, tá certo? No vídeo anterior eu conversei um pouquinho com vocês sobre percepção, né? Falei o quanto que ela é subjetiva, é única, em que base que tem a nossa percepção. Então, se você quiser compreender mais, depois passa lá nesse vídeo, porque é importante a gente trazer essa leitura da percepção agora aqui para o conceito de trauma, porque é exatamente isso. O trauma está muito mais relacionado à forma como a gente enxergou aquela situação que a gente viveu. Então, não importa se para aquela pessoa, se para mim essa informação é simples, se para aquela pessoa a percepção dela é totalmente impactante, né? Eu dei um exemplo para vocês no vídeo anterior que dois filhos dos mesmos pais, né, vivendo no mesmo ambiente familiar, quando crescem, uma situação traumática para um e o outro não percebeu aquilo como traumático, exatamente por isso, tá bom? Mas não descarta a gente poder acolher, porque o trauma tá sim mais relacionado à forma como a gente percebeu, tá bom? Tem o conceito de trauma e traumatização. Então, trauma são essas situações que a gente passa, né? Mas a gente passa por elas, o nosso corpo dá conta, nosso sistema nervoso dá conta de se regular e a gente segue a vida. Então, todos nós aí passamos por situações traumáticas em algum momento da nossa vida, tá certo? E o nosso corpo está preparado para dar conta disso. Falei para vocês também no vídeo sobre a microfisioterapia que o que fica registrado no corpo são exatamente os eventos que o nosso corpo, nosso organismo, né? Nosso sistema nervoso autônomo que regula tudo isso, não deu conta de processar. Então aqui trago esse conceito novamente. Trauma todos nós vamos passar, né? Em alguma situação a gente já passou por esses eventos impactantes demais na nossa percepção. Seja um trauma de choque, como esses eventos extraordinários demais, ou seja uma coisa na percepção do outro mais sutil. Nós passamos por essas informações, mas nem todas elas vão nos traumatizar.
Então, a traumatização são exatamente aqueles eventos que nós passamos, que perdurou o tempo aí e a gente não conseguiu se autorregular nesse sentido, tá? O corpo não conseguiu processar, o sistema nervoso autônomo ficou sobrecarregado, a gente trouxe alterações aí, trouxe alteração na nossa saúde física, emocional ou comportamental, a gente viu que não ficou legal depois desses eventos. Ali sim a gente viu que essa situação nos traumatizou, tá? Dentro da sociedade a gente vai ouvir trauma como esse conceito de traumatização que a gente traz na linguagem da visão trauma-informed, tá? Então na microfisioterapia, quando a gente fala de um trauma químico, físico, tóxico ou emocional, nós estamos falando de situações na visão trauma-informed que são traumatizações, tá bom? Então nem todo evento traumatiza e todos nós passamos sim por algum conteúdo traumático ao longo da nossa experiência de vida. Então é essa visão sobre o trauma que eu queria compartilhar com vocês hoje. Até o nosso próximo vídeo.